Aleluia. Salve a igreja, Pai do Senhor. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em livro de João, capítulo 13, versículo 23, 24 e 25. Enquanto a igreja acha, eu quero, desde já, agradecer a oportunidade que me é dada, me concedida nessa noite, de toda a palavra. Não é fácil para a gente, os irmãos sabem que a gente gosta de cantar, gosta de louvar, mas eu fui impelido a estar aqui nessa noite trazendo a palavra. Aleluia! Entende? Essa palavra significa impelido, né? Na escola de Guerra Invisível, impelido. Eu não tinha muita escolha, não. Quem achou pode dizer amém? Diz assim: ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Até aqui. Pode tomar assento, igreja. Já faz algum tempo que eu tenho meditado na palavra do Senhor, nos Evangelhos, e eu passei por essa passagem alguns dias atrás. E quando eu passei por essa passagem, eu falei: isso aqui dá uma pregação. Despretensiosamente eu falei: isso aqui dá uma pregação. Mas acredito que Deus já tinha algo preparado para a igreja nessa noite. E quando eu comecei a observar esses versículos, essa passagem, Deus foi me mostrando sobre o que eu havia de falar nessa noite. E Deus me deu um tema para essa mensagem, que eu gostaria de dividir com a igreja antes de entrar na mensagem, que é 7 benefícios da intimidade com Deus. Claro que existem mais benefícios, mas eu vou focar em 7 benefícios aqui nessa noite. E essa palavra tem falado muito ao meu coração. Os irmãos conhecem essa passagem, uma passagem ali da última ceia, quando Jesus estava ali com seus discípulos, os apóstolos, e ele disse que alguém o havia de trair. Naquele momento, todos os apóstolos ficavam se perguntando quem seria o traidor. Todos os apóstolos ficavam ali curiosos para saber quem trairia Jesus. Então, Pedro fez um sinal para João. Pergunta para ele quem que vai ser. E aqui a gente já consegue ver, logo no segundo versículo, Simão Pedro faz esse sinal para ele, para que ele perguntasse de quem ele falava. E o primeiro benefício de você ter uma intimidade com o mestre é que você vai ter informações, você vai ter acesso a informações que ninguém mais tem. Porque você está ali na frente dele. Você é o primeiro a chegar. João estava reclinado sobre o peito de Jesus, abraçado com ele. E Pedro podia muito bem ter perguntado para Jesus, mas Pedro sabia que João era íntimo dele. E sabia que a resposta que ele daria a João seria uma resposta que todos queriam ouvir, mas nem todos tinham coragem de perguntar. Então João foi lá e perguntou para ele. João era o discípulo mais íntimo de Jesus. A história conta que ele era o discípulo do amor. João estava com Jesus nos últimos instantes
distante do Mestre. Não somente ali, mas depois, quando Jesus foi entregue, quando Jesus passou por toda a via dolorosa, João o acompanhava. No Calvário, João estava aos pés da cruz. E os outros apóstolos fugiram. E aí que a gente vê a diferença de quem anda com Jesus e quem é íntimo de Jesus. Para você ser íntimo de Jesus, você tem que estar disposto a pagar um preço que nem todos estão dispostos a pagar. Nem todos estão dispostos a pagar esse preço. Mas o resultado é muito maior do que o preço que pagamos. Jesus não queria que João fosse íntimo dele, somente João. O que Jesus tinha para todos. Tanto é que andavam 3 com ele, mais próximos, João, Pedro e Tiago. Mas só João tinha essa intimidade. Não porque Jesus não queria, mas porque só João queria se achegar a ele. Quantos nós andamos com Jesus até chegamos até certo ponto, mas a partir daquele ponto você fala, até aqui eu não consigo. Daqui em diante não dá para mim. Daqui em diante eu prefiro tomar aquela decisão. Daqui em diante eu vou tomar aquela decisão que está no meu coração. Eu não vou perguntar para ele. Porque às vezes a gente fica assustado com as respostas de Deus para nós. Nem todos nós estamos preparados para tudo que Deus tem. Mas João não estava preocupado com isso. E por isso, ele era o discípulo mais íntimo de Jesus. Então, o primeiro benefício que nós temos é ter acesso a informações que são privilegiadas. Não só essa informação João ter acesso, mas todo o contexto, tudo que vem após isso, a Ilha de Patmos, a revelação do Apocalipse, tudo isso Deus deu a João por causa da sua intimidade. E Deus não deu a mais ninguém. Deus não deu a mais ninguém. E aí nós temos o segundo benefício. O segundo benefício de você ser íntimo de Deus é que você acaba tendo o respeito de quem não tem essa intimidade com Deus. O respeito das pessoas que estão ao seu redor e que sabem que você tem essa intimidade e que sabem que podem contar contigo. Pedro podia ter perguntado ao mestre, mas Pedro sabia que João era íntimo e Pedro tinha respeito por João. E Pedro falou, pergunta você. Quantos de nós temos algumas pessoas que de algum tempo a gente servindo a Deus, a pessoa fala, ora por mim. Olha, eu sei que você vai estar lá no relógio de oração, ora por mim. Eu sei que você vai estar lá de manhã, às 7 da manhã na igreja, ora por mim. Esse respeito não é à toa. É respeito que só quem é íntimo de Deus consegue ter. E o que as pessoas que são íntimas de Deus fazem com esse respeito? Aí nós entramos no terceiro benefício. Não adianta nada você ter esse respeito das pessoas que reconhecem a presença de Deus em você, se você não usa isso a seu favor. Nós estávamos hoje aqui na escola dominical e o pastor citou, a gente estava falando sobre os 5 pães e os 2 peixinhos, e o pastor falou, esse menino é lembrado até hoje por ter levado os 5 pães e os 2 peixinhos, que era o lanche dele. E ele deu para que pudesse ser dividido, o Senhor pudesse fazer um milagre. Enquanto todas as outras histórias que nós conhecemos, como uma que me chamou a atenção, esse que estava lendo também, lá em Mateus 26:13, da mulher do vaso de alabastro, que ela vem ao mestre, derrama aquele perfume aos pés do mestre, e enxuga com seus cabelos, enquanto muitos se perguntavam, que desperdício. E Jesus falava, enquanto for pregado o Evangelho, será contada a história dessa mulher. Então não basta nós termos a intimidade com Deus, nós temos o reconhecimento, se a gente não leva isso adiante, não faz isso valer a pena. E aqui nós entramos no terceiro benefício, que é ter autoridade para pregar o Evangelho.
Intimidade gera respeito, respeito gera autoridade. Eu queria que vocês gravassem bem essa frase que eu disse agora. Intimidade gera respeito e respeito gera autoridade. Quando nós buscamos a Deus, temos intimidade com Ele, mas não basta. Essa intimidade gera o respeito das pessoas que não têm essa mesma intimidade, mas não basta, porque essa intimidade precisa gerar uma autoridade para pregar o Evangelho dele. A gente não pode buscar Deus só para a gente. A gente não pode querer Deus só na nossa casa, só no nosso quarto, só na nossa vida, só na nossa família. Isso me lembra, algum tempo atrás, antes de eu me casar, uma tia minha que não é evangélica, é espírita, ela ligou para minha mãe e falou assim: Sara, ora por mim, eu estou com um problema muito sério de saúde. E naquela época, morávamos eu, minha mãe e minha irmã, nós fizemos uma corrente de oração pela minha tia. Deus alcançou, curou, e ela continuou a vida dela. E até hoje, ela é afastada dos caminhos do Senhor. Mas por que isso aconteceu? Porque naquela época, eu não sabia o que eu sei agora. Porque naquela época, eu não entendia o que eu entendo agora. Repare que quando a gente está aqui na frente para pregar, para trazer a palavra, se essa palavra não vir assim, para ir assim, não funciona. Se essa palavra não falar primeiro com quem está pregando, não funciona. E hoje eu consigo enxergar o que naquela época eu não enxerguei. Se alguém te procura e fala com você: ora por mim, eu estou com uma doença, eu estou com uma causa difícil, eu vou orar, mas você vai se converter. Eu vou orar, mas você vai conhecer esse Jesus. Eu vou orar, mas você vai me acompanhar. Porque de nada adianta a gente ter o dono da bênção nas nossas mãos, aquele que tem força para fazer o impossível, aquele que ouve as nossas orações. Tudo tem um propósito. Deus não vai fazer algo só por fazer. Em tudo Ele tem um propósito. E naquele dia nós oramos, minha tia alcançou a cura, continua lá na região geográfica. E quantos a gente vê se perdendo por aí porque a gente não tem autoridade para pregar a palavra de Deus? A gente se preocupa, como que eu vou falar? A gente se preocupa, será que esse é o momento? E a Bíblia diz que pregar é a tempo e fora de tempo. A vida passa como um vento na nossa frente. A gente vê as pessoas se perdendo. Até essa semana eu estava falando com a minha esposa. Tinha um jovem que há algum tempo se perdeu. Eu falei para ela: eu podia ter feito mais. Eu fui na rua um dia, de mão dada com outro rapaz, e falei: eu podia ter feito mais. Será que a gente pensa nisso? Será que quando a gente vê alguém se perdendo, a gente pensa nisso, ou a gente pensa: eu estou aqui na minha vida, deixa eu continuar mudando a minha vida? E é essa intimidade que faz a gente chorar e arder por dentro. Porque a gente vê as pessoas se perdendo aí fora. E às vezes a gente não consegue fazer nada, ou a gente acha que a gente não consegue fazer. Mas o Espírito Santo coloca as palavras na nossa boca e a gente fala. Se a gente abrir a boca, a gente vai falar. É só abrir a boca. E aqui a gente chega no quarto benefício. Porque não adianta a gente ser íntimo de Deus, ter acesso a informações que ninguém tem, ter respeito, ter autoridade, pregar a palavra e não gerar frutos. O quarto benefício é dar frutos. Quando você prega o Evangelho, almas se convertem e automaticamente você gera frutos. Os frutos são necessários na vida do crente. Existem pessoas que passam décadas dentro da igreja sem gerar fruto. Pessoas que, se você perguntar quantas almas você ganhou para Jesus esse ano, ela vai dizer nenhuma.
por muitos anos, eu não consegui contar quantas almas eu ganhei para Jesus. Mas pela misericórdia de Deus, de vez em quando aparece alguém que fala: aquele louvor que você tocou. Quando eu cheguei na minha cidade, eu procurei a igreja. Quando eu cheguei na minha cidade, eu procurei um pastor e falei: eu quero render a igreja. E às vezes você não precisa falar, se você não consegue falar, é só você viver, você ser reto diante de Deus. Se você tem algum dom, use o seu dom para o reino. Deus sempre capacita-nos. A palavra de Deus em João 15:4 diz assim: está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podes fazer. Não tem como você pegar, não tem como você dar frutos se você não estiver nele. Se você não tiver intimidade com ele, não vai acontecer. Ou pelo menos não do jeito que deveria. Alguns dias atrás nós estávamos aqui no mutirão da igreja, o irmão perguntou para mim, eu estava falando sobre frutos com esse irmão, e ele falou assim: mas o que é para você gerar fruto? Eu disse: eu como músico da igreja, esse ano eu faço 20 anos que eu toco na igreja, pela misericórdia de Deus, eu não sou o melhor músico, nunca fui. Na verdade, quem me conhece de perto sabe que quando eu comecei a tocar, eu precisei tocar, porque eu cantava e não tinha a tecnologia que tem hoje, que a gente coloca no celular e ele toca. Eu colocava o CD, o CD arranhava, eu falei: preciso comprar um violão e aprender a tocar. Então eu aprendi para me acompanhar. E disso Deus foi fazendo algo cada vez maior na minha vida, um instrumento. E para mim dar frutos, como músico na igreja, é você passar diante do que Deus te deu. É você não reter para ti o talento que Deus te deu. Vocês veem aqui os meninos tocando, não é mérito meu. Mas eu chego e falo: vamos tocar? Vamos fazer? Há muitos anos atrás, 18 anos atrás mais ou menos, a gente começou uma banda nessa igreja. O Thiago aí que não deixa mentir, o Thiago começou comigo aqui, Davi, foram passando outros músicos, Deus me tirou daqui, me levou para outro lugar, lá fui fazendo outros discípulos. E como eu disse, eu nunca fui um músico 100%, com toda a técnica, toda a sabedoria musical. Mas o pouco que Deus me deu, eu não guardo para mim. Dar frutos é você entregar o que Deus te deu. Dar frutos é você saber que tem alguém que está ali, que você pode ajudar, que você pode fazer aquela pessoa crescer em Deus. Hoje, eu estava aqui quase me devolvendo lá, mas aqui com a minha filha, eu estava no louvor, porque eu nem sabia que ela sabia, ela começou a tocar aqui. Isso é melhor que tudo, gente. Então, assim, intimidade com Deus é algo que, se faltar na vida do crente, ele não é crente de verdade. Se você não sentir o seu peito arder por pregar a palavra, por ver vidas se convertendo, por ver pessoas adorando Ele, de nada adianta você entrar por essa porta. E aí a gente chega no quinto benefício. Depois que você gera frutos, vem a parte boa. Hoje, quando eu estava fazendo esse esboço, minha esposa pediu para ler. E aí, quando ela chegou nessa parte, ela falou: você vai falar isso? Eu falei: vou falar. Se você gera frutos,
você entra no quinto benefício, que é poder pedir o que quiser. Aí ela falou para mim: você vai falar isso? Eu falei: porque é verdade. Está na palavra. João 15:16. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, eu vos concedo. Aí ela disse: mas e se as pessoas entenderem que pode pedir qualquer coisa? É aí que está os grandes títulos. Para você pedir o que você quiser, se você tiver intimidade com Deus, você não vai pedir qualquer coisa. Aleluia. Se você estiver dentro da vontade de Deus, você não vai pedir o que você quiser. Você não vai pedir qualquer coisa, porque pedir sem intimidade é pedir sem saber pedir. Agora, quando você tem intimidade com Deus, você sabe exatamente o que Ele quer de você. E você sabe exatamente o que você pode pedir. Com intimidade com Deus, você nunca vai pedir algo que sai da vontade dEle. Tiago 4,3 diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Isso aqui não é para quem tem intimidade, isso aqui é para quem não tem intimidade. Se você tem intimidade, você vai saber pedir. Você vai pedir do jeito certo. E tudo que você pedir, Deus vai conceder. As portas do céu vão se abrir para você. Você vai chegar em lugares que você nunca imaginou chegar. Vai pisar em lugares que você nunca imaginou pisar. Vai fazer coisas que você nunca imaginou fazer. Mas você só vai fazer se você tiver intimidade com Deus. Você vai saber pedir do jeito certo. Você vai saber chegar do jeito certo. Então, não basta ter intimidade se você não usa a sua autoridade, se você não prega a palavra, se você não dá frutos. E não é qualquer fruto, é fruto que permaneça. Fruto que permaneça não é fruto. Fruto é uma coisa, fruto que permanece é outra coisa. Então, durante a minha jornada aqui, fazendo esse esboço, Deus foi falando no meu coração, foi mostrando para mim que eu preciso mudar, que eu preciso acertar. E a intimidade, a oração, transforma a gente. Não adianta você pedir para o irmão orar por você. Ele vai orar. Deus até pode conceder, te dar um livramento, mas se você não fizer a sua parte, Deus não vai transformar você. Você não vai estar apto para colher os frutos daquilo que Deus tem para você. Você não vai estar apto para pedir o que você quiser. Você não vai estar apto para receber as bênçãos e as promessas de Deus na sua vida. Então, que possamos entender nessa noite que nós não estamos aqui de passagem, que nós não estamos aqui porque não tem nada melhor para fazer no domingo à noite. Nós estamos aqui para buscar Ele. Nós estamos aqui para ter intimidade com Ele. Nós estamos aqui para receber as promessas que Ele tem para a nossa vida. E tudo isso é mediante a uma entrega. E é assim que a gente consegue pedir o que quiser e vir agir na nossa vida. Assim nós entramos no sexto benefício. Qual é o próximo benefício? É a proteção contra o mal. João, como os outros apóstolos, foi perseguido, foi preso, e até algumas informações extra-bíblicas que diz que ele foi lançado dentro de um caldeirão de azeite fervendo, mas em tudo Deus preservou a sua vida. Ele foi lançado numa ilha, isolado de tudo e de todos. Ele foi preso lá para morrer naquele lugar. Ele foi exilado para morrer naquele lugar. Mas Deus o preservou até o fim de sua vida.
E assim Ele faz com cada um de nós. Quantos livramentos nós não temos? Quantos livramentos pessoas que nem têm intimidade com Ele têm? Imagina você. Quantos livramentos Ele pode te dar? Salmo 127, do 7 e 8 diz: o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre. Marcos 16, 18 diz: pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É promessa. É promessa. E promessa a gente lê, entende e toma posse. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 3, diz assim: e havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente esse homem é homicida, visto como escapado do mar, a justiça não deixa viver. Mas, sacudindo ele a cobra no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou cair morto de repente, mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Jesus disse isso em Marcos, antes de Paulo. E Paulo não provou isso quando a cobra não picou a mão dele. Nem o mal te suderá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. É promessa. Ele livra os seus. Tudo que Ele prometeu, Ele cumpre. Mas se andarmos com intimidade com Ele. Meu objetivo nessa noite é falar para mim e para você que nós precisamos mudar a nossa vida. Nós precisamos ter mais compromisso com a obra dele. Nós precisamos ter mais compromisso com a casa dele. Nós precisamos ter mais compromisso com a nossa família. Nós precisamos cuidar mais da nossa esposa, dos nossos filhos. Nós precisamos se importar com aqueles que sabem da presença de Ele. Nós precisamos ir atrás. Eu falo com o irmão hoje cedo. Na minha época, quando eu comecei a congregar aqui, muitas eram as amizades. Muitas. Vamos naquele baile, vamos naquele luau, bebida. E foi isso aqui, aquele instrumento ali, ó, que me segurou aqui dentro. Por isso eu vejo a importância que é. E como é atacado o louvor na igreja. Porque às vezes, quando o músico pega aquele instrumento, às vezes ele não tem a noção do que ele faz aqui. Acha que é só um acorde bonito, ou é só um solo bonito, mas é unção. Sem unção, é só música. E música tem lá fora. Música bonita tem aos montes lá fora. Todo mundo, na maneira que está aqui, alguns já passaram lá fora e sabem que música bonita tem aos montes lá fora. Nós precisamos nos preocupar em buscar presença, porque sem presença a gente não é nada. Nada. Naquele dia ele pode falar: eu não vos conheço. Porque, como diz o irmão ali, palavra tem. Palavra tem. E a gente chega no sétimo benefício para encerrar. Vida plena em Deus é o sétimo benefício. O que é uma vida plena em Deus? Não é você ser próspero, ter casa, ter carro, ter coisas materiais. Isso é só coisa que o dinheiro pode comprar. Vida plena é você ter o que o dinheiro não pode comprar. Vida plena é você ver que Paulo estava na prisão cantando, acorrentado, louvando a Deus. Vida plena
é você ser perseguido, ser caluniado, ser injuriado, e mesmo assim não deixar Cristo. Isso acontece hoje? Acontece. O mundo está aí, querendo invadir a igreja com o evangelho torto, querendo que a gente se curva no evangelho fraco, onde tem luzes, cores, para atrair as pessoas, onde se preocupa só com o que você tem para ofertar e para dar. E se você não se rende a isso, você é perseguido sim. Porque quando você desagrada o mundo, pode ter certeza que você está agradando a Deus. Então, a vida plena é algo que é indescritível. Não dá para descrever isso. João foi o único apóstolo a morrer de morte natural. Ele foi perseguido, foi preso, mas ele viveu uma vida plena. Eu até anotei aqui para falar. Ontem a gente estava em conversa ali das irmãs, e algo me chamou muita atenção. Eu não consegui acompanhar a pregação toda, porque eu fiquei com as crianças lá de fora, mas no início da pregação, a irmã que foi pregar, ela disse, virou para o pastor que estava no culto e falou: te vi há muitos anos, e eu queria saber qual água que o senhor bebe. O senhor está novo? Qual é a água que o senhor tem bebido? O senhor está novo. Mas a explicação para essa pergunta veio minutos antes, quando ele pegou o microfone para recolher a oferta, e ele disse: passei por Maranhão, passei pelo Piauí, passei por Minas Gerais, fui ao sul do Brasil, montando, abrindo igrejas, fazendo missões. Esse é o segredo da vida. Quando você dá para ele abre os céus para você. E aí muitos dizem, mas algumas pessoas têm falado hoje por aí, né? Isso é barganha. Isso é barganha para Deus, você vai dar para Deus te dar de volta. Não é barganha. É amor ao Evangelho. Quando você tem intimidade com Deus, você não vai fazer esperando Ele fazer algo por você, você vai fazer porque Ele já fez. O irmão falou hoje de manhã aqui, Ele já fez por mim, por isso eu faço para Ele. Ele já fez. Se entregando na cruz do Calvário, comigo, com você, Ele já fez. Aleluia! Tudo que quer depois é lucro. Ele já fez. Eu quero encerrar essa palavra hoje contando algo que aconteceu essa semana para vocês. Aquele jovem ali, que está no teclado, foi usado por Deus para mim semana passada. Ele nem sabe. Eu estava aqui numa correria para poder ensaiar, o som não estava funcionando, eu estava nervoso, tentando fazer o som funcionar. E aí, em cima da hora, a gente conseguiu ensaiar, em cima da hora do culto, a gente louvou, foi uma bênção, foi tremendo. Ele veio para mim e falou assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu agradeci, peguei aquela palavra para mim, mas eu achei que aquela palavra era para aquilo que tinha acontecido naquele momento, mas aquela palavra era para o que ia acontecer na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, e que está acontecendo até hoje, no meu ministério. A gente saiu daqui, na segunda-feira eu fui trabalhar, os irmãos sabem o trabalho que eu faço. E que eu sempre falo com a minha esposa, a gente precisa fazer uma outra coisa, a gente precisa pensar em alguma outra coisa. E toda vez que eu tento fazer outra coisa, Deus me impede a continuar fazendo o que eu estou fazendo. Eu já vinha discutindo há algum tempo sobre isso. Não, vamos fazer outra coisa, não. A gente precisa fazer uma coisa para poder ter uma renda melhor, pensar no futuro dos nossos filhos. E aí, na segunda-feira, eu fui fazer o meu trabalho. E quando eu estava lá em frente ao mercado, lá no centro de Cabo Frio, chegou 2 fiscais da postura e falaram assim para mim: você tem autorização para ficar aqui? Eu disse: não. Aí ele disse: então você vai sair daqui agora.
Falei, mas eu já faço esse trabalho aqui há 3 anos. Pois é, antes não tinha governo, agora tem. Desmontei tudo, me sentindo humilhado, porque isso já tinha acontecido comigo outras vezes em outras cidades. E aí fui embora, mandei uma mensagem para um vereador amigo meu, não me respondeu, mas ele tinha me apresentado como pastor lá de Cabo Frio, que é superintendente de cultura lá. Entrei em contato com esse pastor e falou, na hora, vou te ajudar. E aí na terça-feira eu voltei para Cabo Frio, já em outro lugar, esse pastor lá falou comigo, eu vou te ajudar, isso não vai ficar assim não. Mas a gente às vezes não tem fé para acreditar nas coisas, ou às vezes de tanto apanhar a gente fala, vamos ver o que vai dar. E aí esse pastor entrou em contato com um secretário de postura, e aí um outro rapaz gravou um vídeo meu, postou na internet, viralizou o vídeo, Cabo Frio, peso comentando no vídeo, não quero que ele saia, ele abençoa minha vida aqui, ele louva aqui, abençoa nossa vida, não quero. E aí no mesmo dia o secretário de postura foi até onde eu estava e falou assim, eu não permiti que ninguém te tirasse dali. Você pode continuar fazendo o seu trabalho, você tem carta branca para fazer o seu trabalho aonde você quiser. Eu quero saber quem foi esse agente, eu vou entrar em contato com ele, eu vou repreender esse agente. E aí na quarta-feira, o secretário de cultura me chama ao lado do gabinete dele e mostra para ele, olha, nós temos uma lei que permite você fazer o seu trabalho. Todas as coisas cooperam para ver a gente ter uma boa. E eu estava pensando em parar ou diminuir, Deus tem me impelido a continuar. Porque, irmãos, não é fácil. Os irmãos sabem, eu sustento a minha casa desse trabalho. E a gente vive uma vida de missionário. A gente viu que aquilo que Deus manda naquele dia é como um maná que descer do céu. É só para aquele dia. Então a gente pensa no futuro dos nossos filhos. Aí, às vezes, a gente falha nisso. Porque se a gente é íntimo de Deus, a gente vai viver uma vida plena, independente do que aconteça. Percebe como que a palavra falou comigo também? A palavra falou comigo também. Eu quero deixar isso para a igreja. Vamos buscar intimidade com Deus. Vamos ser íntimos de Jesus. Jesus está do seu lado, querendo só que você o abrace. E fala, Jesus, estou aqui. Conta comigo. Me usa no teu reino. Cada um aqui tem algo preparado para fazer no reino de Deus. Eu queria agradecer essa oportunidade e dizer para os irmãos que continuo orando pela minha vida, pela minha esposa, pela minha família. A gente ia louvar ao Senhor com um hino. Vou chamar a minha filha para ela vir adorar para a gente. Um hino que fala sobre intimidade. Porque Ele é o nosso Pai. Aleluia! Quantos de nós não tivemos Pai? Eu tinha um Pai, mas ele foi embora. E Deus foi meu Pai, foi me guardando, foi me livrando, foi me direcionando também. Ele é o nosso Pai. E como Ele disse, sem Ele nada nós podemos fazer. Então que cada um que nessa noite hoje possa se achegar a Ele, possa estar mais perto dEle, para que Ele possa cumprir as promessas da sua vida. E para que se confirme a promessa a nós todos que é estar com Ele no céu. A gente não busca o céu. A gente não está aqui lutando para ir para o céu, gente. A gente só vai para o céu porque Ele está lá. Que Ele disse, aonde eu estejai vós também. Então que nós possamos nessa noite guardar essa palavra no nosso coração. Porque Ele é fiel. Ele é o nosso Pai.
Aleluia. Eu queria, antes de louvar, saber, você que entrou aqui nessa noite, você que ainda não teve encontro com Ele, ou se perdeu no caminho, esse é o momento de você correr para os braços do Pai. Se tiver alguém aqui nessa noite que queira entregar sua vida para Cristo, venha à frente, dê o primeiro passo, porque Ele quer te abraçar nessa noite.